Alô, galera! Aqui é André Perim, ao meu lado, como sempre, André Budon. Hoje vamos ao episódio número 19 do programa O Cone do Silêncio. E nós vamos continuar a história de Frank Sinatra. Semana passada a gente tentou fazer tudo num programa só, não coube, porque é muita coisa para falar. Então vamos dar continuidade essa semana. Espero que vocês curtam. Daqui a pouco estamos de volta. Então, 3, 2, 1. Bom, a gente está de volta para continuar a contar a história do Sinatra, né? No primeiro programa, a gente falou do início da carreira, da explosão dele na década de 40, como o ídolo das adolescentes, como o ídolo das matinês do cinema, um momento romântico da cultura pop americana, um momento otimista, pós-guerra. A gente falou da decadência do Sinatra por causa de escândalos e de crises pessoais e artísticas. E a gente vem agora falar da fase de ouro do Sinatra. Assim, a hora que o Sinatra deixa de ser the Young Blue Eyes e se torna o Old Blue Eyes, o grande entertainer da América no século XX. Né? A partir do momento que ele ganha o Oscar e que ele assina um contrato com a Capitol e lança uma fileira de discos absolutamente inacreditáveis que mudaram o padrão de consumo, até de entendimento das pessoas em relação ao que é entretenimento adulto nos Estados Unidos. Uma coisa aí que entra nessa história da Capitol, que você falou, quer dizer, ele recupera essa questão do repertório. Você falou, ele está gravando até com o cachorro, gravou música. E você sente que era o gosto dele de uma escolha muito característica do repertório. E essa época é a época áurea dos compositores da música romântica americana. Né? Você tem... Porra. E, para mim, assim, o auge que ele pega ali, talvez o mais refinado, de certa forma, seja o Cole Porter. E o Cole Porter tem uma característica interessante. Se você pegar uma letra e ler, é um recado, é uma fala. Entendeu? Não são arroubos poéticos de imagem, coisa, não é. Night and day, you are the one. É aquela coisa, né? É um recado direto. E o Frank Sinatra tinha isso. O Frank Sinatra, antes de cantar, ele fala. Ele está falando com você. Assim, uma coisa do Frank Sinatra, assim, que é engraçado que isso, depois o jazz foi perdendo isso, mas ele tem isso. A dicção dele é perfeita. É perfeita. Você entende tudo o que ele está falando e ele está comunicando. Até isso é uma coisa que foi ficando comum aos cantores de jazz, que é o scat singer, aquele fazer aquelas coisas. O Sinatra usava pouquíssimo. Ele não usava. Não, ele usava às vezes para dar isso. Mas não era. Não era sketch, sim. Não é sketch, né? Sketch é aquele cara que improvisa. Porque o importante para ele era a canção e mais do que a canção, era a letra. A letra. Era a letra. Por que o Sinatra é o Rolls Royce da voz, cara, da canção popular americana? Porque o cara tinha uma noção, um conhecimento absolutamente profundo da letra que ele estava cantando. Ele interpretava, ele como intérprete. Você não vai ver no Frank Sinatra, por exemplo, uma coisa que às vezes é comum, inclusive na música brasileira isso se tornou comum, o cara cantar uma música triste e alegre, uma música alegre e triste.
Entendeu? Se a letra diz aquilo, ele vai cantar. Então, uma música Dor de Cotovelo do Frank Sinatra, você já pede um drink, sabe? Porra, lá vem. Né? É foda. Vocês vão ver no playlist que a gente fez aqui pro programa. Cara, ele consegue ser sarcástico, irônico, bem-humorado, triste, entendeu? Então, assim, é uma coisa de interpretação do texto, do que está sendo lido, e ele é fiel a isso. E aí entra a questão de arranjo. Ele começa a gente vê com essa história anterior, quer dizer, das big bands. Ele ressuscita as big bands. Ele ressuscita as big bands, mas daí ele pega outros arranjadores, e um deles é o Nelson Riddle. Que é o maior, para mim, é a maior parceria dele. O Nelson Riddle é um cara que veio do... Ele trouxe, deixa eu só um adendo, ele trouxe da Colômbia, ele trouxe do Tommy Dorsey. Da época do Tommy Dorsey, passou com ele pela Colômbia, depois ele foi com ele para a Capitol, o Axel Stordahl. Mas o Axel Stordahl funcionava muito bem para as coisas mais melancólicas e românticas. Porque era um cara que arranjava bem com corda e tudo. Ele queria um cara de swing, bicho. Um cara que... mas daí entra o Nelson Riddle. O Nelson Riddle é um cara engraçado porque ele tem uma formação originalmente erudita e ele estudou muito impressionista. E os impressionistas, quer dizer, na música clássica, é o momento onde surge a orquestração, no sentido de combinação exata entre o timbre. Isso é uma ciência maravilhosa, uma arte maravilhosa. Que instrumento casa com o outro? Porque às vezes você casa um instrumento com o outro, dá um som só. Então, isso. Só que o Nelson Riddle era apaixonado por jazz, então ele sacou como botar isso com ritmo e sensualidade. Os arranjos do Nelson Riddle tem... Não, e isso é o grande, a grande. Você tocou no negócio que é sensacional, Pedro. Porque é o grande turning point do Sinatra como intérprete. O Sinatra era um romântico. Sim. Como estava falando, a imagem do bom moço, romântico, vulnerável. Ele era pequeno, ele era baixinho, magrinho. E ele chega nos anos 50, na Capitol, como um homem vivido, que, purgou, entendeu, todos os pecados dele numa relação conflituosa que o mundo inteiro acompanhou. Sim. Então, isso traz uma casca para ele, entendeu? Quando ele canta, sabe, uma música de fossa, quando ele canta Where Are You?, você acredita no que ele está cantando. Porque, provavelmente, estava no meio de uma dessas guerras conjugais com a Ava. Porque a história deles durou anos e anos, mesmo separados. Entendeu? De várias voltas e brigas e voltas e brigas. Então, fala. Ele deixa de ser o jovem Sinatra. Até a voz dele muda. Você pega as gravações... A gente vai ter gravações aqui da Colômbia e depois as gravações da Capitol. Até a voz dele, até o timbre da voz dele muda. Entendeu? Mas até eu queria voltar ainda um pouquinho nessa questão do arranjo, que é o seguinte. Uma mudança que teve também é que, ainda nessa transição, os arranjos orquestrais costumavam... como é que eu vou dizer, sublinhar a mesma coisa. Então, assim, se a música era melodramática, o arranjo era mais melodramático. Então, havia uma coisa exagerada. E o Nelson Riddle corta. Ele faz, assim, uma moldura para a voz do Sinatra. Então, a voz do Sinatra... É o instrumento principal do Benjamin. É o instrumento principal. O Sinatra é o solista. E a orquestra... É engraçado que você escuta umas músicas e você fala assim... Eu comparo assim, esse tipo de arranjo a, por exemplo, efeito especial no cinema. Quando a história é boa, você nem percebe que é efeito especial. Você vê a ponte explodiu lá, você acha que a ponte explodiu mesmo. Você nem passa pela tua cabeça que aquilo ali... O arranjo é meio isso. Você escuta a música, você fala, que arranjo? Você acha que aquilo ali é a música. E daí você não percebe que por detrás tem toda uma coisa para sustentar a voz, no caso do Sinatra, a voz do Sinatra ali. E outra coisa, ele não usa muito
Tem piano, tem a que a gente chama da cozinha, mas não essa estrutura da cozinha ser o condutor, entendeu? Você não tem um instrumento fazendo ritmo e harmonia para os outros acompanharem. O instrumento que faz ritmo e harmonia é a orquestra. É a orquestra. Quem dá sustentação para a orquestra. Então, isso parece, assim, isso é meio mágico. A voz do Sinatra flutua no meio do arranjo. Flutua no meio da orquestra. É uma coisa, vamos dizer assim, poeticamente falando, tridimensional. Você escuta o Sinatra no meio da orquestra. Como se fosse um instrumento solando. E isso, com swing, com balanço, ganha, assim... Para mim, assim, eu acho que um dos momentos auges da cultura americana é isso. Eu acho que a música não é achismo. Acho que é o ápice da música popular americana no século XX. E assim, falando de jazz, a gente não é profundo conhecedor de jazz, mas não falando de jazz. Isso aí é vamos dizer, a realização de uma coisa que começou com o Duke Ellington, que chama-se elegância. O jazz fica... E ele perde isso. Depois o jazz vai perder isso, porque o virtuosismo vai tirar isso. Esse é o momento da elegância do jazz. E a elegância, sim, é aquela história. É o suficiente. Nem mais nem menos. É a quantidade perfeita. E daí existia mais uma coisa. O Sinatra, essa questão é a pior ainda. O Sinatra era conhecido como One Take Man. One Take Man é aquela questão. Naquela época, montava a orquestra, vamos gravar. O Sinatra gravava em um take. Um take. Ele chegava 1, 2, 3. Ao vivo. E os músicos. Assim, você gravar com o Frank Sinatra era uma honra, mas o nego morria de medo. Medo. Dizem que ele era o seguinte, ele ficava no biombo, né? Ele ficava naquele biombo que você tinha para gravação, para poder dar uma isolada no som, um microfone para ele e a orquestra em frente. E ele tinha um ouvido de morcego. Cara, se o trombonista puxava um pouco a vara, saía do tom, ele já fuzilava. Ele sabia, ele fuzilava com o olhar. Ele chegava nas gravações, oi, tudo bem, simpático, alegre, gravava um take. Ele gravava 5, 6 músicas por dia, às vezes. Nessa época, o trabalho dele era enlouquecido. Nessa década de 50, ele teve ano de fazer 5 filmes e 6 álbuns. E aí a gente entra no que a gente falou outro dia, no programa dos álbuns conceituais. Ele cria esta porra. O que acontece? Ele descobre o potencial mercadológico do long play, né? do LP. Ele já tinha lançado LPs na época da Columbia, mas eram coletâneas. Os caras juntavam os compactos, os singles e lançavam em coletânea, os LPs. Mas nunca tinha... Assim, o que contava era o single. Quando ele chega na Capitol e ele exige, eu quero total liberdade artística, mas então a gente quer que você grave não sei quantos discos por ano. Ele não tem problema, eu gravo. Mas eu mando nos discos. Eu escolho quem vai arranjar, eu escolho o repertório, eu escolho os músicos, eu escolho a produção e eu vejo quais são as datas. E a gente negocia as datas. Então, quando ele chega na Capitol, ele traz a coisa não, vou fazer discos com bases em conceitos. Sempre alternando um disco mais melancólico, um disco mais intimista e um disco mais alegre, mais pulsante, mais dançante. E é uma sequência inacreditável. O Sinatra with Strings, o Only for the Lonely, que é o disco da Fossa do Palhaço, Where Are You, que é o outro disco da Fossa também triste, a beça. E aí ele faz Come Fly With Me, que é o disco do turismo, né? Ele pede o cara compor, eu não me lembro quem é o compositor, eu acho que é o Jimmy Van Helsing, a gente bota aqui na legenda. Mas Come Fly With Me, ele pede para ser a música que é o carro abre-alas de um disco falando de turismo. Então ele grava uma música sobre o Havaí, ele grava
Aquarela do Brasil. Sim, Ele grava... isso negociando as turnês, né? Isso, tocando em Las Vegas, isso fazendo 5 filmes por ano. Vem cá, uma pergunta, você falou em Las Vegas, me tira essa... Eu acho que o Frank Sinatra foi o primeiro a ser residente em Las Vegas. Ele foi artista residente. Ele foi o primeiro... Ele estava na merda, ele foi para... Assim, quem livrou a cara dele nessa época foi, mais uma vez, a máfia. Né? Porque falou assim, pô, tu não tem trabalho, vem tocar aqui no cassino. Ele fazia temporadas no Desert Inn. Isso não era uma coisa comum, um artista ficar direto em Las Vegas. Ele criou e isso virou comum. Né? Ele se estruturou a carreira dele, assim, a carreira dele era estruturada em Las Vegas e Los Angeles. Em Los Angeles ele ia gravar, fazer os filmes e gravar os discos na sede da Capitol, que é linda, né? Aquele prédio que parece discos empilhados. Né? É um prédio clássico do skyline de Los Angeles. E é aí que ele, cara, realmente ele lança uma coisa, sabe? Ele lança um conceito de show, de entretenimento que todo mundo copiou. Todo mundo copiou, entendeu? O que o Roberto Carlos fazia na década de 70 no Canecão não é nada mais nada menos do que o Sinatra fez em Las Vegas. E aí ele junta o Rat Pack. Na verdade, o Rat Pack, o primeiro Rat Pack, era uma galera do cinema em que ele era membro, não sócio fundador. Você incluía o Spencer Tracy, a Katharine Hepburn, o Humphrey Bogart, a Lauren Bacall, outros caras que gravitavam, roteiristas de cinema, gente que pensava em Hollywood, né? Os animais pensantes e meio rebeldes de Hollywood, que levavam uma vida, sabe, tomavam porrada. Eram os atores mais influentes, entendeu? Intelectualmente mais interessantes. Enquanto o John Wayne era uma besta, esses caras tinham conteúdo. Sim. Entendeu? Esse foi o primeiro Rat Pack. Ele era só um membro, né? Mas aí explica um pouco o que era o Rat Pack. Não, o Rat Pack não era um clube, nem uma... Era uma galera que se reunia. Uma galera que se reunia, dava festa, vivia a vida, viajava junta. Sim. Então, esse foi a primeira. Bebia, como se não houvesse amanhã. Mas aí ele aprendeu, no Rat Pack, ele aprende como se deve fazer. Sim. Porque é o seguinte, por exemplo, poucos caras tinham mais fama de mal encarado, e bom bebedor, e brigão, e valentão do que o Humphrey Bogart. Sim. Agora fossem os caras mais gente boa, mais cordatos, mais simpáticos com quem é amigo dele no cinema. E, cara, era a coisa da imagem do macho, sabe? Sim, aquilo vendia, né? A imagem do macho é a imagem do cara que sabe beber. E aí o Sinatra observando o Humphrey Bogart, como é que o Humphrey Bogart trabalhava com essa coisa da bebida, de viver com... O Humphrey Bogart vivia com um copo na mão de uísque, um copo de uísque na mão, mas cheio de água, cheio de gelo. Ah, tá. E aí ele largava o copo num balcão, aí pegava outro. Você via o cara o tempo inteiro com uma porra de um copo na mão. Porra, mas o cara atravessava uma você destruiu dos ídolos meus adolescentes. Não, eles não bebiam. Eles bebiam, óbvio que bebiam. Mas você não via os caras para perder a linha. Você não viu, o Sinatra não perdia a linha. Sim. O Sinatra perdia a linha quando ele queria perder. O Sinatra perdeu a linha bebendo nos momentos que ele realmente perdeu a linha bebendo por causa da bagagem. Entendeu? Mas aí o cara estava extremamente vulnerável. Mas ele viu. Cara, outro que, porra, tem essa imagem de que, sabe, bebia metade da produção da Escócia e não era esse bebum todo, era o Jim Martin. Sim, tá. Aí, porque isso começou a fazer marketing para ele. Lógico, é o cara, porra, o Jim Martin. Daqui a pouco você vai me dizer que Zeca Pagodinho bebe mate. Não, esse bebe mesmo. Esse bebe mesmo. Esse gosta. Os outros também gostavam, mas esse... Não, eu sei, mas quer dizer, como o cara usou isso para imagem... Exatamente, a imagem do macho, né, cara? Fumante, e aquilo vendia. Sempre de perna e gravata, butuadura, porra.
imaculadamente bem vestido. Isso é uma coisa engraçada, porque tem essa coisa bom vivan do Playboy, apesar de que os caras não eram tão jovens para ser Playboy, mas tinha essa coisa da elegância e acabação andando juntas, né? Exatamente. Porra, decadente, mas elegante. Isso aí. Decadência, velha elegância. Não tinha parada. Aí que ele junta, ele faz um novo Rat Pack em Las Vegas. Ele fala assim, bom, então vou trazer meu primo Dino, também italiano, Jim Martin, que já era um sucesso estrondoso. Outro, assim, é que a gente não fala muito de cinema. Eu tinha vontade de fazer uns episódios de cinema. A gente vai falar qualquer dia sobre cinema. O Jim Martin, ele surge como... Ele também era crooner de boate em Nova York. E, por acaso, ele se junta para fazer um número cômico um dia com o Jerry Lewis. Eu odiava o Jim Martin quando era pequeno. Porque, eu adorava o Jim Martin por causa do Jerry Lewis. Porra, não, sim, mas o Jerry Lewis era o otário de Martin. O Jerry Lewis não, o Jerry Lewis era o otário, coitado, não sei o que, o Jim Martin era o que se dava bem, não sei o que. Mas um cuidava do outro, ele sempre cuidava do Jerry. Não, isso deu filmes. Os filmes do Jim Martin Lewis era sempre isso. O Jim Martin começava tentando passar a perna no Jerry Lewis, aí ele ficava... Depois eles viravam amigos, era sempre assim. É um filme, né, cara? Não, sempre eram os mesmos filmes, na verdade, né? Como a gente estava falando do John Wayne, Gengis Khan e pistoleiro, né, porra? Bom, aí era o seguinte, o Jim Martin tinha separado o Jerry Lewis, porra, era um irmão italiano, italo-americano, vem pra cá. Aí trouxe o Jim Martin. Sammy Davis Jr., porra, preto, cego de um olho, judeu. O Sammy Davis Jr. era judeu. Porra, absolutamente talentosíssimo. Um gênio. Era ator, o maior sapateador da história, o maior tap dance da engraçado, de um swing. Engraçado. O cara falando tinha swing. Cara, eles juntaram eles, mais o Peter Lawford, esse era o segundo escalão da gangue, né? Mas era cunhado do Kennedy. Sim. A gente vai chegar lá também. Cunhado do John Kennedy, cunhado do John Kennedy, né? Do John e do Bob Kennedy, que foi o responsável até pela aproximação do Sinatra com a família Kennedy. E eles montam um show, cara, que é sold out. As pessoas iam para Las Vegas para jogar e ver o Sinatra. Eram shows, porra, os 4 de smoking e talento a tudo que é, porra, os 3 cantando juntos e esquetes cômicas, entendeu? O Dimar sempre fazia esquete do Bebum. Era um sucesso, cara. Era um sucesso. Todo dia a casa cheia, todo dia sold out. Não tinha... Porra, os caras faziam um show véspera de Natal, véspera de Ano Novo. E, cara, ele solteiro, morando numa mansão com heliporto em Reno, lá perto de Las Vegas. Entendeu? Uma casa maravilhosa, quase que um bunker, entendeu? Para todo tipo de farra. Ele passou 10 anos da vida dele nos anos 50, porra, numa grande suruba, entendeu? Com os melhores amigos, bebendo, porra, virando noite, com mulheres lindas, cara, badalando e trabalhando igual um cidadão. Eu não sei como é que o Sinatra sobreviveu a isso.
nesse mesmo ritmo, ele fazia 5 filmes por ano. É dessa época o 11 Homens e o... É dessa época. Não, Cara, essa época... Quem nunca viu esse filme, porque a gente sabe a refilmagem. Que é legal pra cacete. Mas o cast desse filme original é uma estupidez. Jim Martin, Sinatra, David Niven. Essa década é a década, para mim, a década de ouro do Sinatra também no cinema, porque ele fez esse filme, ele fez Robin Hood de Chicago, ele com o Marlon Brando, e eles se odiaram, não deu certo. Claro, dois bicudos. Foi legal, mas eles não se entenderam no filme, até porque o Marlon Brando é conhecido por não gostar de tomar banho. Né? Ah, é? Diziam que... E o Sinatra parecia que tinha saído do chuveiro há 2 minutos. Não interessava a situação. E ele fez um grande filme, que, por sinal, está na Amazon. Aproveitem e assistam lá. É um filme do Otto Preminger, que era um diretor alemão que veio daquela galera do expressionismo alemão, que migrou para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, chamado O Homem do Braço de Ouro. Sim. Que junto com o Farrapo Humano, do Billy Wilder, foram os 2 primeiros filmes que trataram, sabe, da questão do abuso químico, em uma época em que você via as pessoas... Ninguém tinha ressaca nos filmes de Hollywood nessa época. Né? E nego bebia no geral. Exatamente. O Farrapo Humano trata do alcoolismo e O Homem do Braço de Ouro é a história de um trompetista, olha que legal, que é viciado em heroína. Era um assunto bem tabu na época. Porra, em 1954, 55, eu não tenho certeza. Porra, no meio da década de 50. São cenas pesadas. O filme é pesado. É interessante isso, porque o Sinatra, ele quer dizer, já tinha feito, mas ele tem essa coisa do cinema de pegar papéis sérios, né? Não, ele não. Ele fez muita coisa. Ele fez muito cinema ligeiro na década de 40. Sim, né? mas ele. Mas nos anos 50 ele alternava. Ele tinha filmes de tiração de sarro, mas ao mesmo tempo ele tinha filmes sérios. O Homem do Braço de Ouro. Ele fez filmes de guerra, depois, no final da carreira, muito bons. Isso é legal, sem sobreatuar, porque ele não era ele era um bom ator, mas ele não era um excelente ator, inclusive porque ele não tinha tempo. Né? Não fazia aquilo, cara. Ele não comprometia, não comprometia, não. Ele, quando, assim, não comprometia. Ele, quando não saía do piloto automático, quando o cara não ia lá, pô, é um filme do Sinatra fazendo Sinatra, como é o caso do Homem do Braço de Ouro, ele entregava, cara. Ele entregava bem pra caralho. Sim. Entendeu? Esse filme é muito bom, gente. Veja. É a impressão que você tem que ele entrava nos projetos com verdade. Ele sabia, ele dosava. Não, isso aqui é uma bobagem para poder ganhar, para poder fazer a roda girar. Isso aqui tem um valor artístico que eu quero investir. Ele tinha o controle sobre isso. O que nunca deixou de ser foco dele, e sempre teve essa abordagem do valor artístico máximo, na música. Essa fase dele da Capitol, cara, é a fase de ouro. É a fase que tem ele. Para mim, é a melhor gravação dele. E para mim, assim, se você mandar para o espaço, para alguém entender o que foi a cultura do planeta Terra, tem que entrar no Got Wonder Mais 5. A gravação dele com o Nelson Riddle do Songs from Swinging Lovers. Tem que entrar. Não tem como ficar de fora. Entendeu? Qualquer coletânea do século XX tem que entrar a Got Wonder Mais 5, essa gravação dele. Então, ele vai de vento em popa na década de 50, começa, assim, não satisfeito em atuar, ele vira produtor de cinema também. Ele começa a produzir os filmes para ganhar mais. Ele fala assim, já que eu estou aqui trabalhando, eu trabalho e ganho mais, e vou produzir. Começa a financiar cinema, não só os filmes dele, como filmes de outros diretores, outros projetos, e chega no final da década de 50 para um novo desafio. Isso já com 40 e poucos anos de idade, né? Ele é de 15, no final da década, já com mais de 50 anos, né?
Não, com mais de 40, não, desculpa. Isso já com quase 50 anos. Já quase 40 de carreira, né? Quase 40 de carreira. É. Né? E ele chega no começo da década de 60, resolve fazer o seguinte: não, eu vou fundar uma gravadora. E aí, mais um capítulo. Esse, para mim, é o que ele realmente se torna o cara mais poderoso do show business no mundo. Assim. Acho que ninguém teve tanto poder como o Frank Sinatra na indústria. Nenhum criador teve tanto poder na indústria. A gravadora que ele cria é Reprise, né? É a Reprise. É a Reprise. E aí, e não só isso. Ele ajuda a eleger o Kennedy. As pessoas não... Assim, o Kennedy ganhou isso aqui de vantagem sobre o Nixon. E muito da arrancada do Kennedy no final da corrida presidencial nos Estados Unidos foi por causa do debate que ele fez. Foi o primeiro debate televisionado nos Estados Unidos, com as imagens, antes eram debates de rádio. E dizem até que o Nixon perdeu no debate, porque o Nixon... aquela coisa, você não estava preocupado com a imagem, então o Nixon estava meio abatido. O Nixon não era. O Kennedy era bonitão. Né? Não, o Kennedy era um puro charme e magnetismo natural, né? Era um Sinatra da política. Né? Mas, assim, muito do esforço e muito do convencimento, muito da aceitação da candidatura do Kennedy foi por causa da influência do Sinatra, mais uma vez, junto à máfia. Porque o Kennedy teve o apoio irrestrito de todas as categorias de trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos. Você pensa em qualquer categoria de trabalho sindicalizado. Numa época não, hoje não existe mais sindicato. Né? As pessoas hoje acham que se ter um sindicato é pilantragem, não defender direito de quem trabalha. Né? Mas naquela época, óbvio que você tinha uns pilantras que se lucravam com os sindicatos, mas você defendia os direitos dos trabalhadores. O cara não se sindicalizava à toa. Essa questão da máfia, lá atrás, quer dizer, essa questão da máfia dela dominar os sindicatos teve muito a ver porque os caras vinham imigrantes e a máfia arrumava trabalho. Exatamente. Entendeu? E aí a máfia arrumava trabalho... Colocava no trabalho e sindicalizava. Você não via aquilo, você não tinha direito trabalhista. Porra, cara, a biografia do Jimmy Hoffa mostra isso. O Jimmy Hoffa era caminhoneiro e tinha uns prazos para entregar as mercadorias, isso antes da anfetamina surgir nos Estados Unidos, surgiu no mundo, né? E ele viajava, ele passava a viagem inteira com cigarro no meio dos dedos. Porque se ele dormisse no volante, queimava o dedo. Para ele acordar. Olha que coisa horrível, né? Tenebrosa a exploração que você tinha. Então, você tinha sindicato dos lixeiros, todo trabalhador braçal americano tinha um sindicato forte. E isso ajudou muito o Kennedy.
Ao mesmo tempo, o Sinatra chegou e pegou todo mundo de Hollywood, sabe? Não, a gente vai fazer show. Cara, os shows beneficentes os shows de arrecadação de fundos do Sinatra, pro Kennedy nessa época, é um quem é quem sabe, do alto estrelato de Hollywood. Assim, dos maiores cantores e dos maiores atores e estrelas de Hollywood. Essa época ele está na crista da onda, ele está acima de tudo. É essa época que ele faz High Society, que é um musical que ele junta. Assim, o filme é bobo, né? Como todo musical, a história é meio boba. Mas tem o Bing Crosby e tem o Louis Armstrong. Qualquer filme que qualquer filme que tem Bing Crosby, Louis Armstrong, Frank Sinatra, já vale o filme. E de quebra ainda tinha Grace Kelly. Então, mas eu acho assim, essa questão dos musicais, o Sinatra sempre trouxe algo mais ao musical. O musical, por exemplo, é uma coisa assim que, para mim, serve, às vezes, para dormir. Entendeu? Eu acho assim, o cara trazia uma coisa da presença dele que muda essa coisa. Não era somente aquilo. Porque o cara era muito talentoso, né? Ele era muito talentoso. Ele é muito talentoso, é eufemismo. Ele é um gênio, né? Se tem um gênio nesse mundo. Agora, voltando ao assunto mais interessante aqui. Nessa época, ele tem um caso com a Marilyn Monroe. Né? Além de tudo isso. Olha aqui, ele pegou Andy Dixon, Candice Bergen. Andy Dixon era policywoman. Depois se tornou a Policywoman. Andy Dixon estreou. A Andy Dixon era uma da Shirley MacLaine era da entourage do Red Pack. Tá. Entendeu? Depois ela foi falar mal do Sinatra, quando o Sinatra virou republicano no final da vida. Mas eu me lembro que o Jim Martin falou: agora tá falando mal, né? Vivia atrás da gente, vivia na farra com a gente, agora fica aí renegando o passado, né? Ele quase casou com a Lauren Bacall, que foi a mulher, que era o casamento mais... É engraçado, assim, como é que pode, né? Assim, o Humphrey Bogart também teve um caso de divórcio horroroso. Ele foi casado há muitos anos com a primeira mulher dele, e era um casamento, assim, entre tapas e beijos. Era um negócio também horroroso. Os caras se brigavam de quase se matar. E aí ele conhece a Lauren Bacall em um filme chamado Uma Aventura na Martinica. A Lauren Bacall tinha 17 anos. Ele já tinha passado muito dos 40. E eles se casam. E pouco tempo depois, o Bogart ele tem um câncer que mata ele. Né? Ele morre de câncer com 50 e poucos anos de idade. E a Lauren Bacall ainda era uma deusa de beleza, linda, maravilhosa. Eles namoram um tempo. E ele fica puto, porque ele pede ela em casamento e ela faz a única coisa que ela não podia ter feito na vida, que é contar para a imprensa. Putz, aí fudeu. Ele falou: não quero não. E desiste de casar com ela. Então, assim, nessa época, ele vivia em Las Vegas bebendo, comendo gente, gravando os melhores discos imaginários. Porra, aí vira dono de uma gravadora, cara.
E aí é engraçado o seguinte, nos primeiros 2 anos da reprise, ele ainda devia contrato. Ele ainda devia contrato na Capitol. Então, ele teve, eu acho que o primeiro ano da reprise, se não me engano, é 60 ou 61, ele gravou 12 LPs. 12 LPs. Para uma e para outra. Para uma e para outra. 12 LPs. É esse o ritmo do homem, cara. Ele chega na reprise com plenos poderes, começa muito bem a década de 60, mas aí ele toma porrada, que todo mundo do entretenimento adulto americano tomou, por causa da invasão britânica, por causa dos aí mudou, chegou o rock e mudou. Essa elegância, é aquela coisa, essa elegância passou a ser um sinônimo de careta, o que não existia antes. E sabe o que é engraçado? Essa persona masculina eternizada pelo Sinatra, o único ponto de resistência dela hoje, nos dias de hoje, é o modelo de homem perigoso, elegante, masculino, que é o James Bond. Sim. James Bond, se Sinatra fosse... Se o Sinatra desse uma arma para ele e fosse assassino, ele seria um bom de... Cara, se ele fosse mais alto mesmo, se ele não fosse... Sim, se tivesse... Se a série do James Bond passasse na época dele, ele teria sido um James Bond. Um dos melhores. Um dos melhores. Porque, para mim, o melhor é o Sean Connery. Mas ele vai ser sempre o Sean Connery. Vai ser sempre o melhor é o Sean Connery, ele sempre furos acima dos outros. Esse último é até legal, mas o Sean Connery... Não, mas o Sean Connery era elegante, que é o mais próximo... Sean Connery é o Sinatra, porra! Que é mais próximo do personagem do Ian Fleming. Porque exatamente. O James Bond, ele surge do Cassino Royale, que é um livro que era aquela coisa completamente... Se você pensar bem, o roteiro é completamente absurdo, que é um agente inglês que vai jogar no cassino. Que é a coisa mais... Vai descobrir uma gama, né? Os caras pensaram, não, vamos juntar cassino com espionagem, mulheres bonitas, e os caras criaram aquele negócio, que durou anos, décadas. Mas vamos voltar à música, senão a gente está ferrado, senão vai ter uma feia. Bom, voltando. Bom, ele tem essa crise, apesar de fazer uma... Cara, ele emplaca uma porrada de disco que vendeu pra cacete nessa época. Ring a Ding Ding, e ele grava várias músicas que se tornaram clássicas do repertório dele. Ele grava com a filha, Something Stupid, que é um dueto muito bonitinho. Ele grava Fly Me to the Moon. Ele grava... Que é maravilhosa. Ele grava The Way You Look Tonight. A gravação definitiva de The Way You Look Tonight é dessa época. Ele tem um disco maravilhoso, Sinatra with Brass, que é só... É uma big band só de metais, cara.
metal e bateria, entendeu? É. Não tem pirula, não tem corda, não tem nada. É só pauleira de metal. São vários discos muito bons. Mas o que acontece nessa época é que você vai rareando o material para gravar. Os compositores, né? Os compositores. Não? Porra, assim, os caras clássicos dos estándares americanos, em Berlim, Cole Porter. Já passou a fase de ouro. Não, já tinham morrido, inclusive. Né? Vários deles já tinham morrido. Então, assim, o songbook, ele explorou ao máximo o songbook desses caras. Então, daí, ele tem uma seca. Nessa seca, ele descobre a bossa nova, né? Bossa nova. Por quê ele descobre a bossa nova? Porque quando a bossa nova chega nos Estados Unidos, ela consegue fazer algo que ninguém esperava. João Gilberto, com Stan Getz e Astrid Gilberto, derrubam os Beatles da parada de sucesso, do número 1 da parada de sucesso. Garota de Ipanema se torna um standard tão grande quanto Night and Day. É a segunda música mais gravada do mundo. E você tem uma leva, né? Aí é a época de ouro do Tom Jobim. O Tom Jobim abriu o baú, ele em composições com Vinícius, com Newton Mendonça, ele cria uns 3 songbooks só de standards da música popular do século XX. E o cara fala assim, porra, cara, que repertório é esse? Eu vou correr atrás disso. O Jobim, ele tem uma sacada que foi muito importante. Ele passa a controlar ele passa a ele mesmo fazer as traduções das letras deles. Isso é assim, na fase com Vinícius, tinha um picareta, não me lembro o nome do picareta, a gente pode até depois colocar aqui embaixo também. Um picareta que traduzia as músicas e não tinha nada a ver com a Corcovado é uma que tem isso, Quiet Night. Mas aí tem um detalhe. O Tom Jobim, ele era muito bom nisso. O Tom Jobim tinha um inglês muito bom e aquela coisa. O Tom Jobim era um devorador de dicionário, né? Então, assim, e o Tom Jobim, ele não foi morar. As pessoas é a jequice do brasileiro. O brasileiro é uma porra de um jeca, né? As pessoas ficam acusando o Tom Jobim. Não, ele abandonou o Brasil. Não abandonou o Brasil porra nenhuma. Aqui ele não ganhava nada. Aqui, porra, nego rouba direito autoral até hoje. Naquela época, então, era muito pior. Não, mas a questão é o seguinte, você pega... Ele vai para lá... só um instante. Ele vai para lá para ficar de olho no dinheiro dele, porra. Se ele não tivesse ido para lá, ele tinha morrido a míngua aqui no Brasil. Ele não tinha deixado o dinheiro que ele deixou para a família dele. Você tem uma música do Tom Jobim que eu acho que melhor exemplifica isso, que é Águas de Março. Águas de Março é uma música que ela não é uma historinha contada certinha. Você pega a letra em português, e você pega a letra em inglês, basicamente... É a mesma. Basicamente as mesmas duas estão dizendo, mas tem uma lógica. A de inglês tem uma lógica de inglês, de quem fala inglês, entende inglês, e aí em português tem uma lógica assim. Ela é surpreendente nas duas. Ela é surpreendente. Ela é maravilhosa nas duas. Nas duas versões. Águas de Março, para mim, é o Descer o Caboclo do Carlos Drummond de Andrade. Escreve aí. Águas de Março se sustenta como poesia. Nas duas línguas. Isso é muito doido. Se sustenta como poesia. Das boas. Das boas. Entendeu? É o caboclo do Carlos Drummond de Andrade que desceu lá. Aí ele o Sinatra faz os 2 discos com o Jobim e bomba. No final da carreira, assim, bomba no final da década de 60 gravando esses 2 discos. Aí a gente não vai entrar a gente falou bem aí no programa sobre os discos conceituais. Nessa fase, ele já era residente fixo em Las Vegas, em Palm Springs, na verdade. Se casou com uma menina também, com a Mia Farrow. Se casou com a Mia Farrow. Mia Farrow tinha 17 anos. E se separou dela porque Mia Farrow era hippie, maconheira, andava com os caras dos Beach Boys, ele olhava assim para aquilo lá e falava assim, porra, bicho, não tem nada a ver com esses caras.
Então, o casamento dele dura muito pouco, né? Ele dura muito pouco. E aí, assim, ele começa a ensaiar uma das saídas. O Sinatra é um pouco o Silvio Caldas americano, né? Ele tenta, sabe, encerrar a carreira, mas não conseguia, né? Ele grava uma música que ele achou depois constrangedora, chamada Strangers in the Night, que é uma letra, porra, com um conteúdo homofóbico não, um conteúdo homoafetivo muito forte. E ele, É uma música maravilhosa. É uma música maravilhosa, mas se você pegar a letra, Estranhos na Noite, sabe, trocando olhares, entendeu? Eu nunca levei por esse lado. Ele odiava a música. Ele odiava a música. Ele odiava a música. E aí, quando... Não, vai lá. Não, e aí, quando ele está, sabe, pensando nessa coisa, não, vou me aposentar, vou sair de cena, surge a música que parece que não foi feita para ele, não foi gravada por ele, e que é a música que define o cara, que é My Way. My Way. É. Até arrepia, porque a letra começa assim, e agora que as cortinas se fecharam, o fim está próximo, entendeu? Eu penso na minha vida, eu errei, eu acertei, mas eu fiz tudo. Não, é que isso aí, lençóis e lençóis foram usados para tirar o choro de muita gente. Cara, é foda. E aí ele nunca consegue mesmo se aposentar. Esse final de carreira, que é final de carreira, entre aspas, ele faz meio um pouco de coletânea, de coisas assim. Ele grava, por exemplo. E ele regrava, mas aí regravar tem a malandragem também de regravar, porque agora o direito à gravadora era dele. Era dele. Ele é gravador, ele é engraçado, assim, ele não gostava de rock and roll, mas ele tinha olho clínico. Ele gravou Something. Não, e ele tinha olho clínico. Ele até no Something ele agradece, que é uma profunda sacanagem. Ele agradece ao Paul McCartney e ao John Lennon e a música do George Harrison. Porra. Não, e não é só isso. O selo dele, a gravadora, a Reprise, porra, apesar do cara não gostar e não tem nada a ver com rock and roll, lançou o Jimi Hendrix. Lançou o Neil Young. Ele vai trabalhar daí com o arranjador, o Dom Costa, né? Dom Costa. O Dom Costa era bom. Agora, o Dom Costa me lembra, aí é uma coisa emocional. O Dom Costa me lembra. Eu lembro do Dom Costa muito por causa da filha dele. Nica Costa, que gravou um negócio que eu não conseguia esquecer dessa música. I Believe in Love. I Believe. Era uma grande. I Believe in Love é Out Here on My Own. On My Own. Não, ele tenta dar uma repaginada, mas aí ele, na década de 70, ele passa pela mesma dificuldade. Aí ele já é um cantor das antigas, sendo em alto nível, mas numa era pop. Então, assim, ele se mantém naquela dele ali. Não. Ele grava um disco ao vivo maravilhoso, fantástico, no Madison Square Garden. Ele grava um disco que eu não gosto. Ele tentou dar uma repaginada, sabe, tentando seguir com as tendências de arranjo moderno. Ele tem um disco dele com Quincy Jones. É o Lazy Arcade, que eu acho muito ruim. Eu acho um ponto baixo da carreira dele. Apesar do Quincy Jones ser um gênio, ele é outro gênio, mas... mas aí eu acho que talvez tivesse essa ideia mesmo de vamos tentar botar no mercado, dar uma repaginada na música. Ele gravou uma versão aí do Night and Day, disco também. Muito legal. E ele grava também o hino de Nova York. New York. A carreira dele é New York. E daí a gente chega, eu acho que é um ponto assim, que até talvez seja a origem da ideia desse programa que a gente teve desde o início, que foi a vinda dele ao Brasil, né? Isso foi um negócio... Cara, olha só. Na verdade, foi em 1980, né? 1980. Teve um show na minha vida... Está fazendo 40 anos. Todo mundo falou esse ano do Rock in Rio e falaram muito pouco disso, né? Que foi a vinda do Frank Sinatra ao Maracanã. Eu, infelizmente, não vi um dos shows que me arrependo. Eu também, guys. Olha aqui. Eu já perdi alguns shows que eu me arrependo de não ter ido, mas esse é o maior arrependimento.
Não tem nem... Engraçado, eu era muito jovem, eu tinha essa ideia da época do Frank Sinatra ser aquele cara velho, com a Mas gravata. era um cara de peruca, coroa de peruca, que tocava de smoking, e você tava ouvindo si, caralho. Em 1980, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade, cara. Ele é um velho gordinho de smoking, cantando, porra, com um copo de uísque na mão. Agora, foi uma coisa engraçada, porque assim, com todo respeito, a Globo tinha aquela coisa, porra, sempre teve, né? Quer dizer, todo final de ano, o especial do Roberto Carlos, era aquela coisa. E, de repente, eles transmitem o Sinatra no Maracanã. Cara, que é assim, porra, o Roberto Carlos parecia um anão ali, entendeu? Você vê aqui, você fala, caralho. É um monstro, né? E o repertório desse show foi, porra, tá tudo ali. Não, e aquilo, ele não conseguiu parar, ele diminuiu muito. Bicho, ele, assim, ele ficou, assim, ele foi parar no hospital e morreu depois, praticamente, de um show que ele fez, que ele passou mal. Ele continuou dando show até os 80 e poucos anos de idade. Ele gravou... E mantendo aquela coisa, assim. Cara, sempre. Sempre. Ele gravou aqueles 2 discos de duetos, os duets, quando ele completou 60 anos de carreira, né? Ele começou em 1935. Esse aí eu acho que foi o grande final. Assim, o Canto do Cisne. Infelizmente, ele já gravou naquele esquema de o cara gravava em casa, o cara gravava no estúdio, ele gravava em casa, eles botavam aí, não se encontrou com ninguém para fazer os duetos. O Jobim gravou aqui no Brasil, rapaz. O Jobim regrava Fly Me to the Moon, que é a ótima versão. Começa numa levada de bossa nova, entra com orquestra, o Jobim canta, ele canta. Cara, são gigantes que caminharam pela Terra, né? Vamos combinar? Gigantes caminharam pela Terra. A gente, hoje em dia, tem muito mais anão do que gigante andando por aí. Então é isso, eu acho que já está de bom tamanho. Falamos muito sobre Frank Sinatra, mas é mais do que merecido e a gente teve que fazer 2 programas para encaixar, senão a gente ia ficar 2 horas aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado e lembrassem, escutem a playlist do Spotify, porque escutar falar de Sinatra é uma coisa, escutar o Sinatra é o objetivo final, né? E eu espero... Fala. Não, desculpa, fala. Não, fala. Não, o que eu ia dizer isso, gente, assim, para a galera mais nova, entendeu? Assim, a gente já foi mais novo, a gente já achou o Sinatra o cúmulo da cafonice e do racionalismo e da coroice e da caretice. A gente já teve um momento da vida da gente que a gente achou isso. A gente vai com o tempo descobrindo o gênio que ele é. Então, poupem o tempo de vocês, façam um atalho. Ouçam e amem Frank Sinatra, porque ele é, porra, cara, é simplesmente sensacional. Sensacional. Assim, eu aconselho todo mundo que é mais novo, que tem um pé atrás, entendeu? Com cara com coroa de, sabe, gordinho, de cabelo branco, essa imagem que a gente tem, né, do gordinho, de cabelo branco, meio rancinza, de coroinha, de smoking, tocando com orquestra. O cara é um gênio. O cara mudou a música no século XX. Sem ele, você não teria o que a gente conhece como a música moderna, sabe? Que a gente passou a consumir depois. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando do programa. Ajude a divulgar. Clique aí no canal. E até semana que vem. Semana que vem a gente vai vir com mais uma história interessante. Valeu, gente. Até a próxima.